A demissão de mais de 14 mil funcionários da Amazon sendo substituídos por inteligência artificial retratam muito mais a nova economia americana a partir de agora e o que, que isso significa em relação a investimentos e também para onde vai a liquidez do mundo. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, a notícia em si, que tomou ali as principais manchetes, né, mostra um grande baque, né, para os milhares de funcionários contratados pela Amazon, fazendo entregas, trabalhando em fábricas, mas não é novidade para ninguém, porque a gente já vê uma substituição acelerada, que você já vê nos armazéns, né, warehousing da Amazon, com robôs trabalhando 24 horas, e isso está chegando no momento onde a Amazon tinha feito uma contratação muito grande até 2021, todo aquele efeito causado pela pandemia, né, as pessoas presas dentro de casa, e chegou um momento que o próprio Jeff Bezos viu que, opa, a gente está com gente demais, e agora vamos fazer corte, mas eles colocaram na carta uma forma mais, digamos assim, dinâmica, né, de mudar a estrutura, etc., com toda aquela linguagem corporativa, só que o mais importante que eu quero falar é como que isso reflete muito mais a nova economia americana e como de fato sobreviver a ela, porque está ficando cada vez mais difícil. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu falo sobre mecânica monetária, né, como que é produzida a liquidez do mundo e para onde ela vai, guiando os mercados, eu criei esse Substack, onde você pode ver vídeos gratuitos de segunda a sexta-feira, e eu também tenho aqui a Universidade Omnimacro, onde a gente entra em muito mais detalhes, uma área exclusiva para membros todos os finais de semana, e eu também publico resultados do portfólio Omnimacro, que hoje mesmo eu fiz uma movimentação nesse portfólio, nós passamos dos 21% desde o dia 4 de abril, para trazer um pouco de todos os princípios que eu falo aqui nesse podcast. Se você for membro, você pode ver também a exata alocação e seguir todos os movimentos que a gente faz nesse portfólio. Então, todos os links estão na descrição abaixo também. Além disso, no dia 5 de novembro, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma masterclass totalmente gratuita para falar em detalhes sobre todo o movimento entre Estados Unidos e China na competição, né, em relação ao novo sistema monetário global. Então você percebe um choque da China e dos Estados Unidos e como a liquidez do mundo vem principalmente desses dois países e os conflitos também diante de um mega divórcio. É interessante ver como os dois países estão cada vez mais parecidos. Então, todo isso aqui também está no link da descrição abaixo, você pode fazer a sua inscrição gratuitamente também. Então, vamos agora entrar um pouco mais nos detalhes do que está acontecendo na economia americana e por que isso é tão importante você observar como investidor e também uma pessoa que participa da economia real, que esse talvez seja um dos maiores problemas que nós vemos hoje, né? Você vê bolsas nas máximas históricas, você vê o ouro subindo, você vê todos os mercados subindo e dá a impressão de que está indo tudo muito bem. Está indo bem para aquelas pessoas que detêm ativos. O problema são para as pessoas da economia real que não os detêm, certo? Que você simplesmente não está conseguindo guardar dinheiro, não está conseguindo ter um orçamento sustentável. Apesar de que a maioria, uma parte da população ainda tem os seus 401ks, né, que vem ali do seu salário, e isso tem uma certa participação em ativos, mas você vê cada vez mais essa diferenciação. E aqui, por que chama de K-shaped economy? Porque ela fica no formato de K, né? A letra K tem a perna para cima, que é representada ali. Nesse caso, está falando mais sobre a inteligência artificial, que vem a calhar com essa notícia aqui, falando da Amazon, falando que 20% das pessoas, né, 20% das pessoas vão ser mais produtivas a partir do momento que elas usarem a inteligência artificial, mas 80% das pessoas vão acabar sendo substituídas por elas, porque você não tem aquele conhecimento específico, né, que pode se aproveitar disso, enquanto outros têm conhecimentos mais básicos e aí você acaba sendo substituído. Só que você também pode interpretar essa K-shaped economy de uma forma um pouco diferente, baseado no mercado financeiro. Então, da mesma forma, a perna de cima do K-shaped economy, ela está voltada para as pessoas que mais detêm ativos na economia americana. Inclusive, os 10% mais ricos dos Estados Unidos, eles são hoje responsáveis por metade
de todo o consumo do varejo americano. E essa informação, ela é muito, muito valiosa para você entender a ruptura que existe hoje dentro de toda a sociedade americana nesse momento. Então você tem um país que vem suportando esse tipo de crescimento, mas ele tem bastante influência dos gastos fiscais e também da própria classe alta que vem fazendo esse consumo, sustentando até um pouco. Agora, do outro lado, você tem a maioria esmagadora e crescente daqueles que não detêm ativos, estão na classe média, mas caindo, porque eles não conseguem passar por cima do problema, baseado nos preços que não param de subir e o seu poder de compra que vai evaporando porque os salários acabam não subindo dessa forma. Então só tem uma forma de você sair dessa perna de baixo e ir para a perna de cima, que se chama acumulação de ativos. Literalmente, baseado na forma que o sistema monetário é feito, não tem como você ver outra forma de você fazer isso. E a grande questão é que um número menor de pessoas está indo para cima, né? E um número maior de pessoas está ficando para trás. Então, essa parte ela vai descrevendo cada vez mais o grande problema de concentração, né? Como que os ativos vão suportando esse tipo de economia e focado também na mesma indústria, que é da própria inteligência artificial. Então, quando você se pergunta se essa situação, se ela é bullish ou ela é bearish para a sociedade, literalmente depende de qual lado desse K você está. E a grande questão é que, diante de uma reunião do Fed acontecendo, né, fazendo estímulos, talvez tendo acabado ali com o QT ou fazendo todo o tipo de suporte do balanço para os mercados continuarem crescendo, você acaba tendo uma situação na qual você precisa navegar juntamente com toda essa maré de fluxo de capital passivo e tendo uma condição cada vez maior do que o próprio Darius Dale, né, da empresa 42 Macro, sigo bastante os conteúdos dele, fala sobre a U-shaped economy, ou seja, significa que nós estamos diante de uma série de incertezas, de reformas nesse momento, só que por conta dos Estados Unidos focarem cada vez mais no crescimento, tentando investir, né, colocar gastos fiscais, estímulos fiscais, suporte à Bolsa de Valores, suporte a todos os ativos, fica impossível você se colocar do outro lado da equação no médio e longo prazos, porque isso acaba só gerando uma liquidez que vai fazer com que todos esses ativos acabem subindo. E a única forma, inclusive, né, de você até fazer com que o Fed volte a querer ter aquela meta da inflação dos 2%, por exemplo, que está bastante distante, né, porque não consegue ir para aqueles famosos 2% de jeito nenhum e praticamente os abandonou, seria se nós tivéssemos uma real recessão na economia real e também nos próprios mercados. Só que a supressão disso acontece a partir desse grande movimento fiscal. Então você só vai fazendo com que esse efeito do K-shaped economy vai ficando cada vez mais propulsionado. Então, não te sobra, né, nenhum tipo de alternativa, a não ser você se colocar do outro lado, né, desse tipo de risco. Inclusive, que voltando, né, é exatamente o tipo de coisa que a gente coloca no portfólio Omnimacro, porque você não consegue vencer o regime, né, quando a gente fala de fourth turning, onde você tem uma mudança radical das instituições, onde as pessoas estão ali cada vez mais inseguras sobre o futuro, etc., fica difícil de você lutar contra isso. Então, a única forma é você acabar se protegendo, entendendo para onde vai essa grande liquidez do mundo. E isso acaba sendo sustentado, então, pela hiperimplementação da inteligência artificial, de toda essa corrida que vai acontecer, juntando também com os Estados Unidos, tentando focar internamente, da mesma forma que a China está fazendo, para poder ser mais autossustentável no seu calcanhar de Aquiles, e isso vai acabar criando uma série de coisas. Mas durante esse prazo de transição, você vai ter uma série de dores e os que acabam mais sofrendo são ali a classe média, a classe mais baixa, principalmente aqueles que não têm nem um 401k. Porque quem tem um 401k, pelo menos, guarda parte automaticamente, né, sem nem pensar,
para esse tipo de ativo, só que muitos deles acabam tendo que entrar nas suas contas, sacar, pagar multa, tirar o dinheiro antes da hora, né, antes dos 59 anos e meio, como fala a legislação americana, justamente porque eles não estão conseguindo dar conta somente com seus salários. Então, isso tudo, esse tipo, né, de economia, esse tipo de movimento, ele vai sendo acelerado cada vez mais, e a Amazon, na verdade, é um grande reflexo do que está acontecendo, até porque ela faz parte do próprio índice que é o SP500, a SP500, que recebe os fluxos de investimento passivos. Então não tem como, né? Literalmente é como se fosse assim, você precisa se colocar do lado de onde está jorrando toda a liquidez do mundo para poder se proteger e aproveitar isso da melhor forma. Então, vamos literalmente ver, como sempre, né, a cena dos próximos capítulos, mas a Amazon é só um dos exemplos de vários outros movimentos que vão acontecer cada vez mais nessa economia no formato da letra K.